A Gaia começou assim, né? Com um desejo de fazer as coisas de uma forma mais humana, mais divertida. Você tem um negócio inovador no sentido de pensar o negócio em si. Às vezes as pessoas elas querem e vendem até fórmulas mágicas, né? E não funciona isso daqui. Não tô preso ao produto, eu tô preso a ligar essas duas coisas. Eu costumo falar que quando uma pessoa resolve empreender, ela necessariamente está gerando algum impacto positivo. Ela vai criar empregos direto ou indiretamente, isso vai movimentar a nossa economia e isso já vai ser positivo. Agora, tem gente que quer empreender gerando ainda mais impacto social. E aí ela vai focar em causas para resolver questões sociais, questões ambientais. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E o meu convidado, para mim, virou referência. Primeiro porque ele abriu uma empresa no mercado financeiro e está usando esse sistema para financiar as causas que ele acredita. Ele é João Paulo Pacífico, fundador, CEO da Gaia. Tudo bem, João? Tudo bom, Ju? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma alegria muito grande. Eu que agradeço você estar aqui. A gente se conhece há um tempo, Sim. né, João? Só para contar aí pro pessoal, a gente se acompanha, se conhece há algum tempo. Eu admiro muito o seu trabalho. Idem. Aprendo muito com você. Idem. E acho que a gente tem visões diferentes sobre as coisas e por isso eu aprendo muito com você. Uhum. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Legal. É uma visão diferente sobre empreendedorismo, é uma visão diferente sobre a sociedade que a gente vive. E eu acho que o que você faz é muito inovador com a Gaia. E aqui a gente tem o objetivo de falar sobre inovação de um jeito diferente, com um olhar diferente. Então vamos falar isso, vamos contar um pouco da Gaia? Vamos. Mas vamos do começo, assim, você é engenheiro, foi trabalhar no mercado financeiro. Como que você resolveu abrir a Gaia e qual foi o ponto de virada para você fazer da Gaia uma empresa de impacto social? Legal. Eu comecei a trabalhar em 99 no mercado financeiro. Eu fiz engenharia e estava no terceiro, quarto ano da faculdade. E aí eu entrei no mercado financeiro porque as pessoas que faziam engenharia entravam no mercado financeiro. Não me identificava com nada. Enfim, entrei no mercado financeiro, estava trabalhando, enfim, trabalhei muitos anos numa primeira empresa, depois numa outra. Até que teve uma crise muito grande em 2008, né? Uma crise mundial na securitização, que é um setor que por acaso é o que eu fazia, que eu faço até hoje. E aí, quando teve essa crise muito grande em 2008, 2009, eu comecei a perceber que as pessoas no mercado financeiro eram tratadas como números, como uma planilha de Excel, em que você deleta uma célula, você demite gente. Eles esquecem que tem um sonho por trás, que tem uma pessoa que dedicou vários anos àquela empresa. E teve um dia que me marcou muito, eu trabalhava num banco, que eu tive que demitir um monte de gente em São Paulo, pegar o avião, ir para o Rio de Janeiro e demitir um monte de gente no Rio de Janeiro. E eu falei, nossa, mas eu não acho que a gente tinha que demitir essas pessoas. Eu sei que estava tendo uma crise, mas o banco tinha recursos para mantê-la. Porque o mercado é assim, sobe, desce. Não é assim, agora está com crise, agora demite. Lógico, se você está com dificuldade, aqui a gente fala com muito pequeno empreendedor, natural. Que está apertado, você vai demitir, ou a pessoa não está indo bem. Mas um banco que eu via, tem uma situação financeira bastante confortável, poderia segurar, porque ele sabia que ia voltar em algum momento. Mas a desumanidade era muito grande. Aí de 2008 para 2009, eu fui lá, eu adoro comprar livros, e aí eu fui lá e... hoje eu li muito menos até. Eu comprei um livro do empreendedor doidão, que hoje nem admiro tanto ele hoje mais, que é o Richard Branson. Mas enfim, ele muito me inspirou. E eu falei, poxa, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Isso foi 2008 para 2009. E era uma época que acho que a palavra startup, acho que ela nem existia no meu vocabulário. Assim, 2010? 2008 para 2009. Então, foi no meio de uma crise. Não existia esse lugar de startups, de aceleração, empreendedorismo. Não era algo que era falado. Eu não via esse lugar, né? Mas eu falei, eu quero ser dono da minha empresa. Eu não quero mais trabalhar. Se eu não estou confortável com esse banco, pessoas legais, mas enfim, eu vi que não era só ele, o sistema como um todo era muito desumano. Então as pessoas não... é isso aqui, você é só uma máquina para mim. Todo mundo aqui são máquinas que quando não der certo, quando não quiser mais eu aperto um botãozinho e desligo, né? E eu não acho que é assim, nós somos pessoas, né? A vida não é nada se a gente não tem relacionamento humano.
E eu falei, quero ser dono do meu próprio nariz agora. Então eu vou querer montar uma empresa. Mas eu não tinha grana, não tinha... assim, era só uma ideia, né? E aí um dia apareceu um potencial cliente que não dava para eu fazer aquela operação financeira, enfim, com aquele banco. Eu falei, opa, peraí, não dá para fazer aqui, mas se eu montar uma empresa de securitização, eu consigo fazer. E meu sonho, eu consigo montar uma empresa com um cliente. Pô, incrível, que ia pagar dar uma boa receita pra gente e tal. Aí eu chamei 2 pessoas da minha equipe, né? Vocês querem trabalhar comigo? Quero. Beleza, tinha uma equipe um pouco maior, mas 2 toparam. Aí eu conversei com o pessoal do banco, entenderam, saiu super bem, né? Essa é outra dica, né? Se você está trabalhando em algum lugar, procure não queimar pontes, né? Então, tipo, sei lá, se a pessoa... Beleza, saí. E aí foi dia 18 de março de 2009. Primeiro dia da empresa, né? Tipo, empresa era eu e 2 pessoas, não era a empresa, né? Tipo, era nada. E eu tinha um cliente já, então tava bem, feliz, né? Pô, você começa a empresa com um cliente e tal. Aí dia 19, eles me chamaram para uma reunião. Aí vai lá, primeira reunião, segundo dia de empresa, tal. Aí eles falaram, o negócio não vai dar certo. Desistiram do negócio. No primeiro dia de empresa, o meu único cliente não ia mais ser cliente meu. Só que eles tinham uma multa para pagar. Uma multa que era ok, assim, beleza, vamos pagar. Eles falaram, não, a gente vai pagar a multa para vocês. Ok, ufa, então... Porque eu tinha 2 pessoas comigo e tal. E deles não pagava multa, não pagava multa. Mas eu sempre fui muito empolgado. E eu tinha uma boa relação com outras pessoas, tal. E consegui trazer outros clientes depois. Até um dia que eu descobri que aquele primeiro cliente era super pilantra. Tinha os bens bloqueados, assim, eu não fazia ideia daquilo. E aí, ainda bem que o negócio deu errado, senão o primeiro cliente ia ter sido horrível. Porque eu não quero... Assim, é importante saber com quem a gente se alia, né? E você se aliar com alguém que não é uma pessoa bacana, não é legal. E eu não sabia. Então, eu nem cobrei mais a multa deles. E aí a Gaia começou assim, tentando ser um lugar mais humano para as pessoas, né? Então, eu na minha juventude, eu fui monitor de acampamento infantil. E o pessoal fala que até hoje eu sou monitor, mas hoje de empresa. Então, assim, a gente faz muita loucura, assim, de levar... Hoje em dia, assim, anos depois, já levei todo mundo da empresa 2 vezes pra Disney. Para brincar, para se divertir, assim. A gente faz todo ano uma viagem. A gente já foi pra Bahia, já foi pra Amazônia, lá no meio da Amazônia, todo mundo. Disney 2 vezes. Esse ano a gente vai pro sul de Minas para conhecer uns lugares lá, enfim. Então a gente faz coisas que não são necessariamente coisas que vão gerar dinheiro para a empresa, nem um pouco. Mas a Gaia começou assim, né, com um desejo de fazer as coisas de uma forma mais humana, mais divertida, porque a gente passa muito tempo na empresa, na nossa vida, e por que não pode ser um lugar para a gente ser feliz lá dentro? E uma empresa mais humana dentro do mercado financeiro. Mas o mercado financeiro... desculpa. Como ser diferente dentro do mercado financeiro? E como vocês conseguiram se posicionar dentro do mercado financeiro sendo tão diferente? Vocês são muito diferentes. Não, absolutamente diferentes. Eu tô de bermuda. Eu trabalhei no mercado financeiro, é o ó. Exato, é horrível. É o ó. Mas é porque assim, pra mim é mercado financeiro por acaso, sei lá, porque como eu falei, no 3º ano da faculdade foi o que me aceitou para trabalhar. Então, não o mercado financeiro é um detalhe, eu poderia trabalhar em outros mercados. Né? Então, a gente às vezes acha e a gente normaliza alguns comportamentos de acordo com certa indústria. Se você tá assim, você tem que se vestir dessa forma, falar desse jeito, se comportar dessa forma e acreditar nessas mesmas coisas. E acho que isso é tão pobre, né? Pobre de espírito. Você não ter a curiosidade de conhecer outras coisas, de viver e de ser você, né? De você não ter que colocar uma máscara. Quantas pessoas têm que colocar uma máscara para ir para a empresa e ser daquela forma, né? Então, o mercado financeiro é por acaso eu tô lá. Porque eu caí lá. E acho que isso é legal falar também, que às vezes as pessoas elas querem e vendem até fórmulas mágicas, né? Então você faz isso, faz aquilo, tal. Não funciona isso daqui. Acho que quem às vezes teve algum sucesso e tenta vender este sucesso como uma fórmula para ganhar mais dinheiro ensinando os outros, não é por aí, eu acho. E interessante, né? Porque a gente tá num momento de mundo em que é preciso inovar, em que você tem ciclos de inovação cada vez mais curtos, você tem que ficar atento a isso. Para você inovar, você tem que fazer as coisas diferente do que você fazia antes, concorda? Sim, Esse é o básico da inovação. Mas, ao mesmo tempo, você tem um monte de gente vendendo fórmula para você seguir, alcançar as coisas e sempre alguém tentando impor fórmulas para você. Você tem a fórmula certa para você empreender. É claro que você tem boas práticas. Sim, que vão mas te não ajudar. Seguir Seguir a mesma fórmula. Seguir a mesma fórmula. Exato. Né? Então, porque o que a Gaia fez foi... Então, a gente teve vários momentos. O primeiro foi ser um lugar legal. E eu não tinha muito conhecimento sobre várias coisas.
Até que em 2013 a Gaia foi crescendo, porque teve uma coisa que sempre foi muito verdade na gente, que é a forma que a gente trata as pessoas. Tanto dentro de casa quanto fora de casa. E sempre de uma forma muito humana, uma forma muito gentil, uma forma acolhedora com todo mundo. E sem interesse. Então eu nunca assim, fui interesseiro com ninguém, absolutamente ninguém. E um olhar dessa forma. Em 2013 eu comecei a estudar psicologia positiva. Né? Não formalmente, eu não fiz nenhuma faculdade disso, mas eu comecei a ler muitos livros sobre a ciência da felicidade. E quando eu li esses livros, eu falei, nossa, que demais, eu adorei. E daí eu comecei a aplicar de forma mais estruturada na Gaia. Então a gente criou na época 10 valores, que são pratique a gratidão, sorri, faça sorrir, valente, surpreenda, espalhe gentileza, engrandeça as relações. E aí quando eu criei esses 10 valores, eu chamei os guardiões de Gaia, que eram pessoas da empresa, que daí a gente criava dinâmicas com as pessoas, muitos lugares de monitor. Né? Então a gente fazia várias atividades para as pessoas entenderem quais eram os nossos valores. O que é importante pra gente? Como a gente quer olhar o mundo? E eu bebi muito da psicologia positiva. Porque lá falava, ó, pro ser humano é bom o ser humano ser grato, ele praticar a gratidão. Né? Não com uma forma tipo de fake, mas você sentir a gratidão. E tem exercícios que fortalecem isso. Então na Gaia, desde sempre, a gente começou a criar rituais. Rituais, não religiosos, mas rituais de... a viagem é um ritual, a Love Week é um ritual, o Senhor Gentileza é um ritual. Vários rituais de dia a dia que são momentos em que a gente faz coisas legais, né? Para fortalecer os valores da empresa. Porque senão é muito comum você entrar nos problemas, você acaba deixando de lado. E quando você cria ritual, você coloca na agenda, você vai fazer. Então hoje a gente tem o Bússola, que é outro ritual que a gente tem vários rituais na Gaia. E vai mudando também o ritual, porque senão uma hora se acostuma, você para de dar valor para ele. Então a Gaia começou a ser isso em 2013, que a gente aplicou a psicologia positiva e os valores. E aí tem um negócio legal, Ju, que era o seguinte, na Gaia a gente tinha dentro de casa esse lugar legal de ser, tá? E a gente faz as operações, tal. Aí, 2015, uma vez eu abri o LinkedIn, e aí tava assim, eu nem usava assim o LinkedIn, e eu abri o LinkedIn e tava assim, escreva um artigo. Sei lá, foi uma propaganda lá. E aí eu tinha acabado de escrever um e-mail para as pessoas da Gaia com um resumo de um livro, com alguma... que eu adorava, tipo, compartilhar aprendizados. E daí eu fui lá, peguei o e-mail que eu tinha acabado de mandar, eu copiei e colei nesse artigo lá. Um artigo. E daí quando eu pus para enviar, aí depois de tempo apareceu 200, 300 pessoas leram o meu e-mail. Eu falei, caramba! Pô, antes eu falava só para 30, 40, e agora eu falo para 300... Então eu vou começar a compartilhar esses conhecimentos com todo mundo, não só mais com o pessoal da Gaia, já que eu faço, eu vou fazer. E eu comecei a fazer e eu peguei uma onda que estava no comecinho. Quando você pega uma onda no comecinho, ela vai crescendo. E aí com isso, depois de um tempo, geram dezenas de milhares de visualizações daqueles meus artigos. Que eu fiquei feliz quando tinha 200 pessoas, mas depois tinha 50 mil, 60 mil pessoas que viam os meus artigos. E por sorte também, tá? Não é por... Sim. Porque realmente eu via a onda não foi uma passando. estratégia. Zero, nenhuma estratégia. E aí, outra sorte que eu dei, isso foi 2015. No final de 2015, na época o LinkedIn ele escolheu 15 top voices, que eram pessoas que influenciavam na rede. Mas foi uma coisa... Eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém no LinkedIn, não conheço ninguém de lá, mas foi subjetivo, tá? Não foi numérico, não foi. Foi sorte, real, foi sorte. Alguém lá foi com a minha cara. Foi isso. E aí eu fui um dos 15 top voices lá do LinkedIn, que foi a primeira época. Hoje eu acho que tem um monte de top voice, mas foi a primeira época. E aí bombou muito mais. Quem são esses 15 caras que estão... 15 pessoas, homens, mulheres, enfim. E aí bombou muito mais. E aí depois, 2016, o LinkedIn ele fez um evento. E nesse evento era no Hotel Unique aqui em São Paulo. Para só RHs, transmitido para não sei quantos RH. Só RH queria ver esse evento. Era um evento para RH do LinkedIn. E daí tinha uma palestra do João Carlos Martins, e aí tinham 3 empresas que iam falar. Eu não vou falar o nome das empresas para não comprometer, mas uma era uma empresa que super gigante, todo mundo conhece. Até eu lembro muito bem de uma parte da fala dela que ela falava assim, todas as residências do Brasil têm algum produto da gente. Então talvez dê para as pessoas imaginarem, mas assim, eu fiquei impressionado. Uma marca muito forte. Mas é uma coisa muito quadrada, assim, tá, a gente é isso, a gente é bom, a gente é aquilo, a gente... Aí depois veio uma organização do mercado financeiro, que tem 2 letras, que tem uma arrogância muito grande. E aí foi lá, o cara de terninho lá, falando tal. E depois fui eu para fazer a palestra, chamaram as 3 para fazer a palestra. Então era a primeira, bens de consumo, mercado financeiro, tarará, e depois a Gaia, né? Então era uma pequena, uma média, né? Porque ela não era super grande, enfim, e a gente que era
uma empresa pequena, média, enfim, para falar. E eu fui lá, como eu sou, né? Foi em junho, eu tava de calça jeans e uma blusa de moletom, camiseta, assim e tal. E fui falar de valores e de felicidade. A régua tava muito embaixo. Porque assim, eu falei logo depois de um cara que foi um pouco arrogante, sabe? Então, assim, a pessoa, putz, que coisa chata, que coisa chata. Eu cheguei lá, oi, gente, eu falo sobre felicidade, falar de valores, falar disso, blá, blá, blá. Então, a régua tava baixa e a galera adorou. Adorou, então você tirar foto, não sei o quê, foi 2016. Nem tinha rede social, mas era LinkedIn, alguma coisa assim. E aí, foi a primeira vez que eu falei pra fora de casa sobre o que a gente fazia. Antes eu escrevia, porque eu tinha visto, e essa vez eu falei. E aí, quando 500 RHs e mais não sei quantos online viram aquilo, a galera começou a me chamar pra dar palestra. Pô, vem falar na minha empresa, preciso que você fale isso aqui. Os meus gestores precisam ouvir vocês falando, porque, tipo, é muito diferente você ensinar o que é uma gratidão, a importância do sorriso na empresa, como ser gentil e tal. E aí eu comecei a dar palestra sobre felicidade. Então, zero planejado. Zero. Aí dei uma, duas, eu falei, pô, peraí. E eu já tinha montado uma primeira ONG em 2014, a Gaia Mais, que trabalha com educação, com crianças em alta vulnerabilidade, incrível essa ONG. E aí eu falei, vou começar a cobrar. Cobrar doação pra ONG. Eu nunca ganhei um centavo com palestra. E daí eu comecei a cobrar, e cobrar cada vez mais caro. Depois eu comecei a ganhar uma grana com palestra. Eu não, a Gaia Mais. E é tudo pro projeto social. Mas as pessoas queriam, né? E quando era algum banco assim, eu metia a faca. Sem dó. O banco ganha tanto, vai, doa pra lá, tal. E doava. Até que em 2019 eu fiz 50 e tantas palestras no ano. Assim, foi absurdo. Caramba, assim. Um monte de muita palestra. Muita palestra. Tipo, na média uma por semana. Mas como várias semanas não faz, começo, final de ano, férias, enfim, um monte de palestra. Mas para divulgar a mensagem, as ideias, o que eu acreditava, o que eu acredito, enfim. E tentando levar para o mundo um lugar mais humano. Então a nossa estratégia, a nossa inovação primeira que a gente fez foi a coisa mais básica. Como pode ser legal trabalhar na sua empresa? A gente chegou uma vez que a gente abriu uma vaga no LinkedIn, que eu divulguei lá, e tiveram 17 mil candidatos para uma vaga. Surreal. Surreal, assim. Deu um bug daí no LinkedIn, porque daí começou a viralizar muito. E, para usar o termo, né, de inovação, assim, mas pode parecer que não, mas essa forma de você encarar a sua empresa, a sua relação com os funcionários, é muito disruptiva, né, Sim. João? Porque não é o padrão até hoje é disruptivo, porque não é um padrão até hoje. Sim. Em geral, as empresas não estão preocupadas com o funcionário, as empresas não estão preocupadas com esse relacionamento, e não se enxerga esse relacionamento com aumento de produtividade, com bater meta. E no fim das contas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque quando eu comecei a estudar psicologia positiva, eu comecei a entender mais o ser humano. E eu vejo como o caminho que a humanidade está indo é ruim para as pessoas. A gente está numa era do individualismo, né, em que você premia o individualismo, você considera que a vida é uma disputa, é uma guerra, em que vai ter os seus vencedores, só que qualquer lugar que tem vencedor vai ter perdedor. E tudo bem no esporte você ter vencedores e perdedores, tudo bem em vários lugares, mesmo uma disputa de uma concorrência, coisa assim, mas acho que a gente tem que ter uma visão um pouco maior, uma visão como sociedade mesmo. Eu me incomodo quando eu vejo que tem várias pessoas que passam fome, que tem crianças que não têm... eu entendo que vai ter alguma desigualdade, é ok. Mas desde que todo mundo tenha acesso à dignidade, ao básico, à comida, a um teto, à educação, à saúde. Lógico, alguém vai conseguir viajar para fora, outra pessoa não vai, mas tudo bem, ok. Alguém vai comer uma comida mais cara, outra mais barata, mas ele vai comer comida todos os dias e todas as refeições. E não vai ser uma preocupação daquela criança se ela vai ter comida para jantar naquele dia. Então, por quê? Porque virou uma competição. Virou uma competição em que quem tem muito, e aí entra em outro lugar, que é o vício no dinheiro. E eu comecei a reparar isso cada vez mais no mercado financeiro. Em que pessoas que têm muito dinheiro estão viciadas e querem ganhar ainda mais. Só que tem um lugar que não dá para fazer mágica. Por mais que a gente ache que tenha abundância, não existe a abundância que a gente fala. Porque o planeta ele é limitado. Tem um negócio que fala que é o dia de... Eu até esqueci como que chama aquela expressão, mas a gente consome quase hoje 1,6, 1,7 planeta por ano. A gente está consumindo, a gente está acabando com o planeta. Né? Então, para a pessoa entender um pouco mais fácil, é o seguinte: quanto menor o salário que eu pagar para o meu funcionário, mais eu vou ganhar. É isso.
Então, se eu quiser, quanto mais eu explorar o funcionário, mais eu vou ganhar. Quanto mais eu explorar o fornecedor, mais eu vou ganhar. E essa é a cabeça de vários dos grandes empresários. Mas, você tem um jeito diferente e colocou isso em prática na Gaia. E deu super certo. Eu ia falar isso, você continua lucrando. Sim. É porque... Você continua vivendo. Muito bem. E eu não posso ser hipócrita, eu fiz movimentos até muito disruptivos na minha vida, porque o que eu fiz? Eu estava indo até um dia que eu entendi que eu poderia ir além do impacto. Não só tratar bem todas as pessoas, mas que o produto do serviço da Gaia poderia fazer o mundo melhor. Foi quando eu descobri que a gente poderia reformar a casa na comunidade, na favela, quando a gente poderia financiar a agricultura familiar, quando eu podia falar com assentados da reforma agrária. E eu falei, nossa... Porque eu vinha de uma leva, isso é até interessante, porque eu estava financiando agrotóxico. Eu financiei várias operações de agrotóxico, eu financiei muito agronegócio, então eu estava totalmente dentro de um sistema. Então não é que algumas pessoas que não conhecem falam, nossa, o João é um ativista maluco, eu sou conselheiro do Greenpeace Brasil, que não tem a menor ideia de como é a vida. Não, eu já fui totalmente dentro desse sistema. Porque a Gaia já financiou muito de empresas de agrotóxico que hoje eu tanto condeno. E são pessoas legais, tá? Não estou condenando as pessoas que trabalham lá. Mas o sistema que é feito hoje de uma monocultura para exportação, que paga pouquíssimo imposto, emprega pouca gente e adoece tantas outras. Então, eu já participei disso. E como que você virou a chave, assim? Porque a Gaia, ela não nasceu para financiar projetos de impacto. Quando você entendeu que você poderia usar o sistema do mercado financeiro para colocar dinheiro nesses lugares? Foi 2016, por volta de 2016, quando um cara que é muito amigo meu até hoje, o Marco Gorini, ele foi lá e falou assim, eu falei com todo mundo aqui na Faria Lima e me indicaram o seu nome. E até a pessoa que indicou, uma pessoa que eu nem conhecia assim direito, alguém me falou para vir te procurar. E o problema era o seguinte, no Brasil tinha... Na época, sei lá, 4, 5 milhões de pessoas que não tinham moradia, mas tinha 30 milhões de pessoas que tinham moradias completamente insalubres. Para quem não tinha moradia, tinha Minha Casa Minha Vida, que de uma forma ou outra funciona, ou funcionava, funciona ainda. Mas para quem tem moradia completamente insalubre, não tem saída, não tem crédito, não tem nada. Ele falou assim, tem uma solução para reformar casas na favela. E eu preciso do mercado de capitais para financiar esse negócio. Eu falei, nossa, bora fazer. Porque o meu lado social e ambiental eu sempre estive dentro de mim. Tá? Vegetariano há 300 anos, tal. Você só não entendia ainda que era possível usar o que você fazia para isso. Exatamente, eu não sabia que era possível. E aí a gente mergulhou, fiz uma operação financeira, fizemos de graça até. Eu falei, nossa, isso aqui eu não vou cobrar para fazer isso. E deu muito certo. E eu fiquei encantado, eu falei, nossa, a melhor coisa que eu já fiz. Ao invés de ficar falando com 5 bancos para financiar um prédio para gente rica aqui na Faria Lima, eu estou financiando para quem realmente precisa. Que se a gente não tiver lá, ninguém vai fazer. E daí eu fiquei encantado com aquilo. Eu vi que dá para você adaptar o mercado financeiro para fazer o bem. E daí um próximo passo foi quando eu comecei a conhecer a agricultura familiar. Né? O que é agricultura familiar? Como funciona? Primeiro foi até com o pessoal da Taboa, lá perto de Ilhéus, Serra Grande, Uruçuca. E daí a gente começou a conversar com eles, tal. Até que o dia que eu conheci o MST também. Eu não conhecia quem era o MST e muita gente não conhece. Né? Muita gente julga sem fazer a menor ideia do que é. E eu sempre fui muito curioso. Eu adoro aprender coisas novas. Então, quando eu mergulhei para entender a agricultura familiar, porque eu estava na agricultura como um todo, dava palestras, tal, para falar o que a gente fazia. E daí, quando eu fui entender a agricultura familiar, a produção de alimentos, eu falei, opa, acho que eu estou do lado errado. E aí tem que ter uma coragem também. Porque a partir do momento que eu falo assim, eu acho que eu vou defender a agroecologia, e eu acho que a gente não tem que usar o que a gente está usando de agrotóxicos. Eu acho que a gente não tem que ter uma agricultura baseada na monocultura. Eu acho que a gente tem que ter produção de comida, geração de renda na ponta. Tem uma galera que começa a reclamar com você. Pessoas que você convivia. Né? Nunca ataquei pessoas, mas eu discuto ideias. Para mim é muito isso, discutir ideias. E algumas pessoas começaram a se afastar totalmente de mim. Até que o momento que eu falei... E quanto mais eu fazia negócios de impacto, a Gaia estava crescendo, tinha 80 pessoas e tal, eu via que era isso que eu queria da vida. Porque do outro lado, a gente fazia operações com bancos, com escritórios de advocacia, com grandes empresas, enfim, eu via que era uma falsidade, era um lugar de um querer competir com o outro, um querer derrubar o outro, por mais que a gente fosse super de boa, assim. E daí chegou 2020, veio a pandemia e tal, eu falei, o meu futuro vai ser impacto. Eu só quero trabalhar com essa galera. Eu não quero trabalhar com aquele outro pessoal. Não quero. E aí eu dividi a Gaia em 2. Eu tinha 99,9% da Gaia. Enfim, eu dividi a Gaia em 2. Eu falei, o meu futuro é o impacto. É isso aqui.
O resto eu vou ter que dar alguma destinação para isso. E aí, de novo, enfim, os astros convergiram e chegou um concorrente da gente, e veio conversar com a gente, queria comprar aquilo lá, que ele tinha muito dinheiro para comprar. E daí eu vendi essa empresa. E vendi muito bem mesmo. Então, nesse momento, eu encerro um primeiro ciclo super interessante do empreendedorismo até, que é você criar uma empresa, você fazer uma empresa prosperar sem nenhum sócio, sem nenhum dinheiro de fora, sem nenhum fundo, sem nenhum nada. Então, assim, tem que trazer venture capital e tal. Ainda bem que não fiz, enfim, que não trouxe nenhum investidor disso. E vendi a empresa com muito lucro. Muito. Só que aí veio vários questionamentos dentro de mim, né? E o primeiro questionamento foi, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso desse dinheiro para mim? E eu entendo que não, porque eu acumulei um patrimônio bom, enfim. Eu, na minha essência, procuro ser... Não quero ser hipócrita de forma nenhuma, tá? Mas eu tento viver da forma mais simples que eu posso, real, tá? Não tenho nenhuma pretensão de ter nem avião, nem helicóptero, nem lancha. E para a gente reduzir a desigualdade, e quanto mais eu fui entendendo a desigualdade, estudando a desigualdade, eu vi que quem tem mais tem que pagar mais imposto e abrir mão do que tem. Para quem tem menos ser beneficiado por isso. E você coloca isso em prática na sua vida? Eu coloco isso de prática. Eu vou lá e resolvo doar quase todo o dinheiro que eu ganhei dessa venda, tá? Eu doei esse dinheiro. E a empresa que ficou, que é a Gaia Impacto, eu doei também. Então, eu abri mão disso tudo. E hoje a Gaia é controlada por uma ONG, chamada Gaia Legado, que é uma associação gestora de fundos patrimoniais. E a coisa mais incrível que aconteceu depois disso foi que eu doei, montei um fundo patrimonial, doei esse dinheiro, doei a empresa. E até poucos meses depois de eu formalizar a doação disso, eu recebo um contato de uma pessoa falando que queria doar para mim uma fazenda de 1.500 hectares. Que é esse projeto que saiu. Que é um projeto que a gente fez agora recente. E agora veio outra pessoa falando que quer doar uma outra fazenda maior ainda. Eu não sei se vai dar certo. Lógico, daí não é para mim. Ela falou assim, quero doar para você ou para Gaia. E daí nunca peguei para mim isso aqui, obviamente. Eu fui lá e coloquei em outro fundo patrimonial. Então é muito louco. Até uma advogada muito querida, grande amiga, a Pri falou esses dias, você doou uma fortuna, só que você nunca imaginava que você ia virar herdeiro de outras pessoas. Então, assim, eu e a Gaia, né, a gente recebeu uma doação gigante pra gente transformar áreas, assim. Então, é incrível essa história toda, né? Porque a gente tá recebendo coisas... então, primeiro foi essa pessoa incrível chamada Gislaine. Já partiu, infelizmente. Eu não a conhecia ela, mas ela veio atrás de mim e falou, eu quero que você tome conta disso pra gente transformar uma propriedade de 1.600 e tantos hectares num lugar que faça o bem para as pessoas. Então eu tô com apoio até do MST, muito forte deles, incríveis eles. A gente está transformando essa propriedade, vai ter famílias que vão morar lá, que vão produzir alimentos. Então a gente está transformando tudo aquilo que eu falei antes, uma área que tinha gado, soja e um pouco de café, num lugar que vai produzir muita comida, que vai ter 100 famílias morando lá, gerando renda para elas. Enfim, é um projeto lindo, assim. Você acha que durante todo esse tempo, né, você falou que foi encontrando essas pessoas. Você acha que a gente foi tomando mais consciência dessa necessidade e que por isso vocês conseguiram se conectar com essas pessoas? Sim, sem dúvida. Acho que é um processo de desenvolvimento interior meu, né? De tentar compreender mais como as coisas funcionam. Que não necessariamente tudo que eu escuto, eu até questionar algumas coisas, olhar o outro lado de tudo, para tentar compreender como as coisas funcionam. E aí, compreendendo um pouco mais, eu sou uma pessoa que eu não consigo ser falso. Então, e eu não sou nada agressivo, pelo contrário, sou, assim, mas se eu acredito em algo, eu vou me posicionar. Então, se eu vejo alguma injustiça, eu me posiciono, mesmo que essa injustiça seja ruim para mim, assim. Por exemplo, obviamente que eu não gosto de pagar imposto, ninguém gosta, ninguém fala assim, que legal que eu vou pagar imposto. Mas eu acho justo que eu pague mais imposto do que quem tem menos. Eu acho justo. Eu não amo pagar imposto. Aí, uma vez eu fui lá e assinei apoio movimentos que pessoas mais ricas paguem mais imposto e que eu pague mais imposto. E quem tem mais que eu tem que pagar mais ainda. Enfim, eu não tô nem... uma coisa, eu não tô nem perto de ser bilionário, até porque eu doei e eu acho que bilionários não deveriam nem existir como conceito, dado que a gente tem pessoas que não tem nada. E daí eu começo a receber um monte de ataque. Porque pessoas falam assim, como assim você quer mexer com o meu privilégio? Porque daí que eu fui entendendo cada vez mais que as pessoas que têm mais privilégio, que têm mais dinheiro, que têm mais poder, o objetivo delas é ter mais ainda. Né? E para mim isso não faz sentido. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente é absolutamente interdependente. Né? Sei lá, esse copo aqui, quem que
trabalhou para fazer esse copo chegar aqui, esse vídeo que está aqui, as pessoas que estão trabalhando para chegar aqui, para as pessoas ouvirem, né? Então, uma pessoa depende da outra. Quantas pessoas foram necessárias para fazer essa minha camiseta? A alface que a gente come, quem que colheu aquilo lá? Vale a pena. A gente financia também na Amazônia. Tem extrativistas que eles ficam um mês dentro da mata fechada, um mês, dormindo em redes e colhendo castanha, para depois chegar ao intermediário que paga R$2 o quilo, e a gente compra aqui em São Paulo a 120. Olha, a gente paga caro nessas coisas em geral, a gente paga 120, né? mas o cara ganha 2. A gente está comendo confortável no ar-condicionado da nossa casa e alguém foi explorado nessa cadeia. É justo isso daqui? O intermediário ganha um monte, o outro ganha um monte, outro ganha um monte, e a ponta que não tem voz, que não tem escolha, porque quando ele volta para casa ele tem que vender aquilo, ele não tem escolha, aí chega alguém que vai explorá-lo. Isso é justo? Eu não acho que é justo. Aí a gente financia uma cooperativa para pagar um preço muito mais justo para aquele extrativista, para ele ter uma vida mais decente, mais digna. Então, quando eu vejo isso, pô, toca meu coração, eu preciso fazer algo. Se eu tenho uma habilidade para ajudar isso aqui, eu vou fazer. Né? Então, e acho que a gente está nesse caminho de consciência para as pessoas entenderem mais como as coisas funcionam. Você tem um negócio inovador no sentido de pensar o negócio em si, né? De estruturar o que você fez. Você teve muitos desafios. Sim, ainda tem. Mas, e um desafio no seu posicionamento. Como foi isso? Como foi? Porque você está remando contra a maré, João. Sim, total. Como é isso para você? Para mim, o que dói mais é quando isso respinga em casa. Tenho 2 filhas, enfim. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito dividida, em que as pessoas elas não estão disponíveis para conversar. Quando eu defendo o MST, eu sempre defendo mostrando o trabalho que as pessoas estão fazendo. Tem até um vídeo muito legal que eu fiz uma vez, que eu falo assim, ó, olha a história do Celso, bora lá, a história é incrível. Aí eu falava assim, talvez você não saiba, mas com certeza você está com o MST, porque o Celso fala assim, porque eu sou do MST e coloca o boné. Porque, tipo, você vê a história e fala, que história incrível. E várias pessoas acabam me criticando, e aí, às vezes, respinga em pessoas da minha família, do círculo mais próximo. Mas essas pessoas não vêm conversar comigo. Não vêm tentar entender. Pô, e tudo bem a pessoa discordar de mim, é natural. Ainda bem que o João de hoje discorda do João de 10 anos atrás. Ainda bem. E talvez daqui a um tempo o João discorde do João de hoje. Mas conversando, né? Entendendo. Acho que isso é interessante. Mas então, para mim, o que pega mais é isso. Quando respinga para outras pessoas. Mas eu sou uma pessoa que é isso. Eu tenho muitos privilégios. E eu demorei para entender isso. O fato de eu ser um homem é um privilégio. O fato de eu ser hétero é um privilégio. O fato de eu ser cis é um privilégio. O fato de eu ter nascido na classe média em São Paulo é outro privilégio. Né? A minha vida é muito mais fácil do que a sua. E se você fosse uma mulher trans, seria mais difícil. Né? Então, certamente, foi mais fácil eu chegar até aqui. Eu tive 1000 desafios? Tive. Mas se eu fosse uma pessoa trans, eu não teria chegado nem perto de onde eu cheguei. Né? Mesmo que eu tivesse nascido na mesma casa, no mesmo lugar, eu tivesse tido acesso às mesmas coisas. Porque a gente, sim, está numa sociedade preconceituosa. Então, quando eu entendo os meus privilégios, como eu vou agir com responsabilidade sobre os privilégios que eu tenho para ajudar as pessoas que não têm os meus privilégios? Porque só com o esforço delas, elas não vão conseguir. Essa decisão foi fácil para você? Sim, porque quando eu entendo isso daqui, não adianta falar assim, trabalhe 14 horas que você vai conseguir ser milionário. Você não vai conseguir ser milionário. Aí você chega e sem desqualificar, obviamente, pro ciclista de iFood e fala assim, se você trabalhar mais, você vai ficar rico. Não vai ficar rico. Não vai. Você vai continuar sendo explorado. Então, se as pessoas que têm privilégio não abrirem mão, a gente não vai mudar. E é isso que eu tento fazer. E não é um abrir mão de não ter, né? Não é isso. João, eu não sou hipócrita, não. Não é abrir mão de, não tenho o meu conforto. Com certeza suas filhas estão em uma escola particular, você deve morar confortavelmente, né? Super. Então, assim, não é abrir mão de não ter, não é abrir mão de vamos dividir. Não é ser franciscano naquela essência. Pelo contrário, eu vivo uma vida muito confortável, eu viajo pra caramba, minhas filhas estão nas escolas mais caras do Brasil, tudo isso aqui. Eu não fiz nenhum voto de pobreza. Ninguém vai falar assim, não, agora não. Eu procuro ser simples porque eu sou simples, tipo, tinha um carro alugado, agora eu comprei porque é mais barato comprar do que ser alugado. Então, assim, eu sou simples, mas eu tenho uma posição muito boa, assim. Sim. Muito privilegiada em todos os aspectos, tá? Então, dinheiro é zero problema pra minha família, pra minha zero. Mas como eu uso a minha
a minha potência, e todo mundo tem... Não é que o João tem potência, a Ju tem potência, todo mundo tem uma potência. Quando eu uso a minha potência em prol de um bem maior, em prol de um bem comum, que daí vai ser bom para todo mundo. Eu acredito muito nisso, assim, e por isso que eu gosto muito do assunto empreendedorismo, sabe? Porque eu acredito de verdade que ele pode mudar as coisas. Mesmo que você não esteja abrindo um negócio com a intenção de ter algum impacto positivo na sociedade, você vai ter esse impacto. Porque se você fizer isso de uma forma correta, tratando seus colaboradores de uma forma correta, crescendo de uma forma sustentável, você vai estar gerando benefício, né? Sem Você está ajudando a economia a crescer, você vai estar ajudando as pessoas a terem renda, a poder comprar, a poder morar melhor. Você vai estar ajudando, né, as pessoas a terem um serviço de qualidade, por exemplo. Então, se você tem consciência disso quando você vai empreender, você necessariamente vai estar sendo positivo para a sociedade, né? Eu acho que a gente precisa muito mudar esse mindset, assim, de eu quero empreender e qual é o motivo, né? Eu já entrevistei muitas pessoas que até tô empreendendo. Eu lembro de um negócio que era... na época que era muito aplicativo e o Uber estava bombando, e a pessoa tinha um serviço de transporte que era voltado para criança. Então, os carros tinham cadeirinha, as motoristas eram mulheres, tinha um esquema assim. Mas ele não tinha propósito no que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo acreditando que ele ia formar uma base de dados para vender para a Uber. A Uber vai comprar o meu negócio porque eu tenho aqui a informação de quem precisa de cadeirinha para usar o transporte, por exemplo, né? Essa era a mentalidade dessa pessoa abrindo o negócio. E eu sempre tenho muito receio de falar isso que eu vou falar agora, porque parece que é meio místico, meio balela, meio não sei o quê. Mas não vai dar certo. Se você tá abrindo um negócio achando que você só vai vender para lucrar lá na frente, não vai funcionar. E eu vou além. Não só não vai funcionar, como vai ser dolorido. Já é difícil. Mas se você faz uma coisa que você acredita, é muito mais legal. Porque... não importa a chegada, o que importa é a caminhada. Então, se você faz... você é uma comunicadora excelente, você está comunicando, você está entrevistando as pessoas, você vai gostar de fazer isso. Mas se você falar assim, não, agora eu descobri que o negócio da vez é eu virar uma analista de sistemas, vou aprender a programar. Ficar o dia inteiro fechada programando. Você vai ser... vou ganhar muito dinheiro, você vai ser infeliz pra caramba. Por melhor que seja o mercado de desenvolvedores de sistema. Tem gente que nasceu para isso, que gosta. Então, quando você faz algo, quando você empreende algo que brilha o seu coração, que você acredita, que você vê um motivo de acordar por causa daquilo. E não o motivo é a chegada que um dia eu vou conseguir vender para Uber, para Uber, para qualquer pessoa. Não. Aí fica... é uma vida vazia, né? Então, quando você acha... E para mim é muito isso. Primeiro, foi um lugar de... Poxa, eu quero um lugar para as pessoas serem felizes trabalhando. Olha que legal, vamos fazer isso, fazer viagens, fazer tal. E óbvio, trabalhar, né? E eu atraí muitas pessoas muito boas, porque as pessoas se conectam com isso, né? Para mim isso é muito óbvio. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Se você pode ser feliz trabalhando nessa empresa, poxa, eu vou trabalhar nessa empresa. Então, foi a forma da gente atrair muitos talentos. Pela forma de trabalhar. Então, você que está ouvindo, assistindo aqui, faça um lugar legal para trabalhar, que as pessoas vão querer trabalhar com você. Isso é uma coisa. Quando você abriu a Gaia, lá em 2009, você não imaginava que a Gaia seria o que ela é hoje? Não, de maneira nenhuma. Eu nem enxergava isso. Até porque o mundo mudou demais. E na Gaia, a gente tem uma coisa que é muito interessante, que a gente fala assim, a nossa vida e a Gaia não é como um Waze. O Waze você sabe exatamente a hora que você sai, e a hora que você chega, e a hora que você vai estar em cada lugar do caminho. Ele é super útil. Mas é como uma bússola. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, nem esse ano. Então, quando você tem a bússola, você sabe a direção. Pode aparecer uma pedra no meio do caminho, pode aparecer um riacho. O que você vai fazer? Você vai desviar, mas você continua indo na mesma direção. Então, a gente tem a cada 3 meses na Gaia uma reunião que é de bússola. E a cada 15 dias, a cada 2 semanas, a gente tem um acompanhamento da bússola. O que é? Qual a direção que a gente está indo, gente? É para lá? Beleza, estamos indo para lá. Vão aparecer coisas. Quando você está muito presa num plano de 5 anos, que tem aquele detalhamento da vírgula, eu tenho certeza que você vai errar. Porque o mundo muda demais. Há 3 anos eu nem sabia o que era inteligência artificial, sabe? Então muda muito as coisas. Quando a Gaia começou, não tinha nem Facebook, não tinha nem o Instagram, nem se fala, LinkedIn, sei lá o quê. E interessante, né? Porque isso que você falou é algo muito importante para esse momento que a gente vive mesmo. O empreendedor, ele não pode
achar que ele tem todo o planejamento para os próximos anos, assim, Esquece. porque tá tudo mudando demais, mas ele tem que ter claro onde ele quer chegar, né? Ele sabe a direção, assim, ele sabe aquela direção. Então, é isso que a gente faz. A gente sabe para onde a gente está indo. E, por exemplo, na Gaia a gente trabalha no mercado financeiro, investimento de impacto. Então, o que a gente faz é pegar pessoas que queiram investir e levar esse dinheiro para algo que importe, que faça sentido, que elas acreditem e o dinheiro vai voltar para elas. É isso. A gente hoje faz, especialmente CRA e CRI, enfim, são instrumentos X. Mas se amanhã mudar a norma e ao invés de fazer CRA e CRI eu faço token, faço barari, faço barará, faço papelzinho, tanto faz. Você tem clareza do que você faz. Exato. Eu não estou preso ao produto, eu estou preso a ligar essas duas coisas. Então agora a gente começou a fazer, no final do ano passado, usar plataformas para investir. Sucesso bizarro, que eu nem imaginava que era esse sucesso. Incrível, mas se eu tivesse travado, não tem que fazer sempre do mesmo jeitinho, falar com as mesmas pessoas e o mesmo produto, eu não teria visto essa oportunidade que a gente faz hoje, né? E aí outra coisa interessante até em relação ao empreendedorismo, minha experiência, enfim, eu, por ter essa liberdade enorme de não ter sócio, de não ter chefe, de não ter nada assim e tal, enfim, eu sempre falei o que eu acredito e defendi as posições que eu acredito defender. Então, com isso, eu sempre usei... isso aqui, na verdade, foi em 2019, quando eu conheci a turma da Ben & Jerry's no Brasil, que eles falaram assim, a gente é ativista. Eu falei, nossa, eu também sou ativista, então. Então eu quero ser ativista. Que aqui luta por causas. Qual causa você luta? Por algumas causas que eu acho importante, né? E, obviamente, isso aqui acaba afastando quando você se posiciona, né? E tem uma linha que eu super respeito e entendo de pessoas que não vão se posicionar, tá? Super respeito. Mas eu me posicionei, até pela liberdade que eu tenho. Sim. Mas, em algum momento, isso aqui virou uma fortaleza gigante. Porque a gente começou a ganhar uma credibilidade enorme com algumas pessoas. Falar, pô, esse cara aqui, ele tá falando... É coerente o que ele fala, o que ele faz. Eu quero investir com esse cara, eu quero investir com essa empresa. Então, agora, super recente, a gente abriu uma emissão para captar 10 milhões de reais, que é bastante dinheiro, numa operação. E em pouquíssimas horas acabou. Assim, eu achei, vai demorar até captar esse dinheiro todo. A gente abriu... Foi muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então é isso, porque a gente acabou ganhando, as pessoas elas entenderam verdade no que a gente fala, no que a gente faz, né? E eu entendo que eu não preciso falar com todo mundo. Meu público não é todo mundo. Não, é o público das pessoas que acreditam nas coisas que a Gaia acredita. E tudo bem. As outras pessoas, eu não julgo as outras. Eu só estou focando nesse lugar, nesse meu nicho, que eu acho que é onde as pessoas querem investir com algo que faça sentido, que elas sentem pertencentes a algo, que ela vai ajudar a produzir comida, vai ajudar a gerar renda e vão ganhar dinheiro também. E como vocês escolhem esses projetos? A gente tem uma linha muito... Tem duas linhas principais na Gaia, que uma questão de agricultura e outra questão habitacional imobiliária. Então, na questão de agricultura, eu olho especialmente agricultura familiar. Então, são pequenos agricultores, eu falo muito com cooperativas. Eu gosto muito do conceito de cooperativas, que você consegue pulverizar aquele impacto. Né? A gente tem um fundo muito legal também de sociobioeconomia, que também fala de agricultura, e aí é Brasil inteiro, todos os biomas. A gente tem uma equipe hoje de análise, né, que analisa as operações, e aí tem uma equipe que estrutura as operações. Aí quando a gente fala, essa operação faz sentido a gente levar para trazer investidores, a gente está confortável, a gente investiria. A Gaia sempre investe também hoje em dia. A gente investe nisso, vamos investir. Ok, então daí a gente vai lá e traz outros investidores e tem sido um super sucesso. E você acha que é um sucesso porque você conseguiu se conectar com as pessoas certas justamente pelo seu posicionamento? Exatamente, porque eu conecto com as pessoas certas e eu não conecto com elas nem por interesse... Nunca foi por interesse, nunca foi por... não é falar que não é estratégia, não foi por estratégia, foi porque a gente é assim. Né? Não é assim, já sei, vou me posicionar dessa forma porque tem um nicho de mercado. Não! O João é assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim, que eu defendo isso daqui. Que eu tenho haters porque eu sou assim. Então, aí, por um lado é ruim, mas por outro lado é bom. Porque daí tem a gente que fala, não, faz sentido o que ele tá falando. Eu quero estar com isso daqui. Então, e acho que elas sentem a verdade nisso. Hoje o engajamento que a gente tem nas redes, né, é maior do que vários bancos gigantes, assim, que são 1 milhão. A gente não é banco, né? A gente estrutura investimentos, mas assim, é um engajamento muito grande que a gente tem nas redes. Isso no Instagram, especialmente. E por isso, porque as pessoas conectam com isso, as pessoas conectam com ideias, conectam com pessoas, muito menos do que marcas hoje em dia. Exato. Então, concordo. isso aqui eu sou. E isso eu deixo muito claro.
Eu tenho meu posicionamento pessoal, a Gaia também se posiciona, mas eu sou um elo da Gaia, eu sou uma das partes da Gaia, não a parte mais importante, porque sem todas as partes, é como se fosse uma corrente, a força de uma corrente é a força do elo mais fraco. Então todos os elos da Gaia são importantes e todos elas são fortes. A pessoa que paga as contas, a pessoa que entrega o documento, a pessoa que analisa a operação, a pessoa que fala com o investidor, a pessoa que faz a nossa marca, todo mundo é importante. A pessoa que cuida das pessoas e eu tenho a ciência disso, de que eu não sou mais importante. Eu sou só uma das pessoas e que tem mais visibilidade, porque o meu papel é esse. E tem gente que tem um papel mais de ficar na frente da planilha e que é tão importante quanto eu. Bacana. Você imagina, né? Eu acho que a sua visão é diferente do que eu vou falar, tá? Da minha visão. Mas eu acho que o que você faz hoje... na minha visão, é um capitalismo do futuro. Sabe? De que as pessoas vão entender que não dá para crescer, de crescer como se cresce para sempre, que a gente vai ter que entender que é preciso ter equilíbrio. Tudo bem a empresa existir, lucrar, mas ela tem um limite ali, ela não vai conseguir avançar isso. De que não faz sentido ficar todo mundo acumulando, que é preciso distribuir. Para mim, isso é uma evolução do capitalismo. Eu sei que para você talvez seja outra coisa. Mas você acha que a gente está num caminho nesse sentido? Porque a gente teve nos últimos anos, acho que no último ano, assim, uma regressão de pautas, de pensamentos, empresas voltando atrás em várias iniciativas. A gente viu agora, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes empresas voltando, retrocedendo nas políticas de diversidade. Você acha que a gente está num momento em que tudo isso está meio controverso e todo mundo ainda não está entendendo como avançar? E aí a gente ainda tem essas regressões e tal, mas daqui para frente talvez a gente entenda a potência do que é avançar com tudo isso e aí a gente comece a ter um novo momento, numa nova realidade, assim? É difícil essa pergunta. Eu tenho esperança, tá? Eu tenho esperança e por isso que eu luto. Mas... eu não sei se eu sou... Eu sempre fui muito otimista, sempre me considero otimista, mas eu não sei se eu sou otimista. Eu sei que... e são coisas diferentes, né? Otimista vai dar certo. Esperança eu espero que dê certo, e até do verbo esperançar, de Paulo Freire, eu vou agir em prol da minha esperança, para que a gente consiga chegar nesse lugar. Quando a gente olha, especialmente, o ponto no espaço que a gente está hoje, é muito desafiador. Né? Agora, ontem, o Trump ele foi lá e solicitou a Apple para que a Apple também abandone as políticas de diversidade e inclusão, apesar dos acionistas da Apple terem votado, ou o conselho, não lembro, votado para continuar essas políticas. Então, um presidente da nação mais poderosa no mundo solicitar a segregação. É muito grave isso daqui, né? O presidente da nação mais poderosa do mundo chega lá e fala assim, quero fazer um resort em Gaza. Que isso, né? E, assim, é muito absurdo tudo que a gente está vendo hoje. Ele acabar com financiamento eu estava vendo outro dia também o número de pessoas mortas desde que ele parou de... tinha um programa criado lá atrás, até pelo Bush republicano, para ajudar países mais pobres nas doenças mais graves. Ele parou esse financiamento e tem um contador de mortes de crianças e pessoas por conta desde que parou esse financiamento de remédios para outras nações. Então, eu acho que a gente está vendo um regresso assim, em muitos lugares, tá? E no Brasil não é muito diferente disso, não. Não é muito diferente. Então, o que eu temo é que a gente tenha que chegar num colapso social para isso acontecer. Para a gente mudar a nossa mentalidade na forma de encarar as coisas. Exato. Assim. Porque, e é possível ter um colapso social, infelizmente. A partir do momento que você tem uma série de pessoas que estão completamente largadas numa sociedade, que estão desesperançadas, elas podem fazer uma revolução. Elas podem sair sacando, quebrando tudo. Eu sou favorável a isso? Óbvio que não. Óbvio que eu não sou favorável a nenhum tipo de violência. Mas pode ser que chegue no momento que isso aconteça. Porque depende do que acontecer com o mundo, com alguns lugares. Você pega uma criança que ela apanhou a vida inteira do Estado, das pessoas, da polícia, de tudo. Que criança a gente está formando? Não teve comida, não teve teto... Não teve nada, não teve nenhum apoio social.
Ah, mas eu quero que ela seja educada. Não, eu quero, óbvio que eu quero que ela seja, mas a gente criou aquele contexto, a gente formou aquele lugar de pessoa. Isso pode chegar em algum momento a acontecer. Eu estava estudando esses dias também, tem algo que é bem desafiador, que chama... tem um pessoal, tem um economista que já foi ministro da Grécia, que é um negócio chamado tecnofeudalismo. Que ele fala que a gente está saindo do capitalismo e entrando no tecnofeudalismo. O que é o tecnofeudalismo? É como se fosse o feudalismo medieval, que tem um senhor feudal que ele controla tudo. Ele controla o que as pessoas... os trabalhadores, ele controla tudo. E aí, tem dois tipos de pessoas lá, que tem os servos, que são as pessoas que estão trabalhando, e tem os vassalos, que são os nobres que puxam o saco dele para continuar tendo proteção e privilégio. E hoje os tecnofeudalistas são Elon Musk, Mark Zuckerberg, os caras do Google, que se for ver, hoje a gente está totalmente na mão deles. Se o Zuckerberg falar assim, vocês estão. Eu quero fazer o que eu quiser com o Instagram, e se o Xandão vier pra cima de mim com o Instagram, eu fecho o WhatsApp no momento seguinte. Se o Zuckerberg quiser, ele acaba com o Brasil, porque imagina a gente ficar sem WhatsApp hoje. Não existe. Tá na mão de um cara. Tá na mão de uma empresa que tem um dono. Hoje ele tem comportamento de dono, apesar de ter tudo certo, ele tem. Então, olha o risco que a gente tem. Toda a comunicação do Brasil tá na mão de uma pessoa. Na mão de uma pessoa. E que se ele falar assim, é assim? Então eu vou tirar o WhatsApp do ar. Quantos negócios dependem do Instagram? Então eu vou tirar o Instagram do ar. É uma pessoa que está na mão. É muito grave isso daqui. Então o tecnofeudalismo é isso. Então hoje governos e empresas têm que ser vassalos desses senhores feudais que estavam na primeira fileira da posse do Trump. Porque o Trump sabe, ele tem que estar com esses caras. Porque brigar com esses caras, eles elegem e derrubam governos. A gente viu o que aconteceu aqui no Brasil. O vídeo do Pix do Nicolas Ferreira, que teve 10 milhões de views no TikTok, teve mais de 300 milhões de views no Instagram. Normalmente é meio parecido uma coisa com a outra desses caras que tem muitos views. Pouco tempo antes, o Zuckerberg tinha mostrado um alinhamento com isso. Aquele vídeo ele derrubou uma coisa que, enfim, era básica, era o governo fiscalizar Pix, não tinha nada de tributar, nada disso. Então você vê o poder das redes sociais hoje em dia. Muda uma política de fiscalização. E a gente não sabe exatamente como ela funciona, né? Exatamente. Eu conversei com gente dentro da Meta que falou assim, acho muito estranho um vídeo que num lugar teve 10, o outro chegar a 300 milhões de views com 0 de impulsionamento. Uma pessoa lá de dentro falou, olha, eu acho que... Assim, ninguém vai provar, ninguém vai mostrar, enfim. Mas a realmente... gente não consegue provar, né? Estando fora, né? Mas eu recebi retaliações também. Esses dias mesmo, eu fiz nada demais, mas eu me posiciono muito. Aí eu recebi uma restrição do Instagram, que eu fiquei alguns dias sem mandar mensagens diretas e sem... Algumas coisas que me travaram totalmente. Eu não fiz nada de errado, nada. A política simplesmente teve essa trava. Alguém deve ter denunciado alguma provavelmente coisa. Várias pessoas denunciaram, uma denúncia em massa, não sei e tal, e aí fiquei assim. É interessante, né? Porque às vezes a gente denuncia coisas que faz sentido e nada acontece. Várias vezes. A quantidade de vezes que eu já denunciei ataques pessoais, palavrões e tal, e depois assim, não encontramos nenhuma ilegalidade e tal. Caraca, ok, acho que tá errado, então. É louco isso, né? Já aconteceu comigo também. Tipo, eu não bato boca com essas pessoas. E aí eu, várias, a maior parte das vezes que eu denuncio, que é coisa grave mesmo. E uma outra até já aconteceu de falar assim, vamos tomar medidas, vamos tirar a pessoa e tal. Mas teve várias vezes que não encontramos nada irregular. Pô. E aí vamos pensar na sua história e pra gente terminar refletindo com algo positivo que tem a ver com o empreendedorismo, que é você começou a empreender e passou a usar um sistema que é o mercado financeiro, que é conservador, que está muito mais para esse lado do acumular, da riqueza, né? Você conseguiu usar esse sistema para gerar impacto e beneficiar outras pessoas que estão ali na outra ponta. A gente precisa entender como fazer o nosso, empreendendo, de repente criando de fato novos negócios, para justamente mudar tudo isso, né? E a gente precisa mudar o mundo que a gente está vivendo. Sim. Porque senão a gente realmente vai ter um colapso, né? E nem falo só de questões ambientais e tal, mas
da forma como a gente vive, como a gente interage, tá começando a ficar inviável a gente viver como a gente vive, né? E eu falo de pequenas coisas, pequenos relacionamentos. Então, no condomínio que você vive, tá ficando difícil porque fulano é de um jeito, o ciclano é de um jeito, ninguém pensa coletivo. Isso tá ficando difícil. A gente precisa entender que a gente é uma peça desse todo e que o que a gente faz gera impacto nesse todo. Então, como que eu vou empreender, mesmo que meu negócio não tenha como fim impacto social, mas como eu vou empreender para ter um impacto melhor para a sociedade e criar valor para todo mundo, né? Para que a gente consiga viver melhor. Exatamente. Eu acho que quando a gente tem esse intuito do bem comum, do bem-estar coletivo, da gente olhar que legado a gente vai deixar para as próximas gerações e a gente entender que todo mundo faz parte do mesmo lugar e que a gente não é nada, né? Depois que a gente morrer, depois de 15 anos, ninguém vai lembrar que a gente existiu. Como eu consigo fazer minha vida ter sentido? E acho que empreender pode ser isso também. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas na medida do que você consegue. Faz bem pra gente, na verdade. E não por interesse. Você fala assim, eu vou ajudar porque se eu fizer isso pra essa pessoa, daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses ela vai me ajudar. Não, zero. Se você ajudar de forma despretensiosa aquilo que você puder, e óbvio, desde que não te prejudique, você passa a viver numa sociedade mais colaborativa. Isso eu vejo muito nos movimentos sociais. Essa é uma das maiores diferenças que eu vejo quando eu converso com as pessoas que eu converso hoje de movimentos sociais versus as pessoas da Faria Lima. Porque na Faria Lima é uma guerra. Um ganha e o outro perde, aquilo que eu falei no começo. Nos movimentos sociais, não. Somos todos juntos. Né? Então, até o tipo de decisão que eles tomam é interessante, sempre é coletiva. Nunca é uma pessoa tomando uma decisão. Fala assim, vamos fazer tal coisa? Peraí. Aí eles se reúnem, em algumas pessoas, discutem aquela ideia. A gente acha isso. Porque eles falam que quando eles tomam uma decisão, é uma decisão que não é aquela pessoa que vai responder por isso, mas todas as pessoas vão responder por aquilo. E fica muito mais forte. Isso nas nossas relações também. E quando você vai empreender, da mesma forma. Então, quando você vai empreender, isso aí, não precisa, como a gente na Gaia, que vai ajudar, enfim, você está fazendo uma coisa com coração e você ajudar genuinamente as outras pessoas, certamente outras pessoas vão te ajudar. E daí vira um ciclo positivo. Quantas pessoas na minha vida me ajudaram e foram fundamentais para a Gaia chegar até aqui? Desde o começo, o banco que eu saí antes de montar a Gaia virou nosso 2º ou 3º cliente. Praticamente todos os meus ex-chefes, depois, quando eu montei a Gaia, viraram meus clientes também. Por quê? Porque eu mantive uma relação com eles. Mas eu jamais tive uma relação boa com eles, porque eu falei, um dia que eu montar minha empresa, eu vou bater na porta deles. De forma nenhuma, nem pensava em montar a empresa. Então é isso, acho que quando você faz as coisas de forma de coração, de forma despretensiosa, porque ajudar pelo prazer de ajudar, fazer o bem pelo prazer de fazer bem, o mundo ele vai se encarregar de colocar do seu lado pessoas que pensam igual. E quem não pensa igual, naturalmente, vai ficar lá e eu não preciso brigar com aquelas pessoas. Eu vou ficar com aquelas pessoas que estão fazendo assim. E acho que assim a gente consegue fazer o mundo melhor. Né? Tem uma frase que eu tenho esquecido, que é da Margaret Mead, que ela fala assim... como que é? Nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas engajadas e conscientes. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas engajadas e conscientes possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, assim, se você está próximo de pessoas engajadas e conscientes, que queira fazer uma coisa diferente, que queira fazer uma coisa legal, que queira fazer uma coisa incrível, naturalmente você vai criar um novo mundo, você vai criar transformações. A Gaia é isso, a gente criou transformações a partir de um pequeno grupo de pessoas engajadas e conscientes. Muito bom. E tem uma coisa que a gente precisa aprender também a se comunicar, né, João? Super importante. Porque eu já entrevistei algumas pessoas aqui que falaram coisas muito parecidas com o que você está falando. Se não muito parecidas, mas que vão numa direção que converge, sabe? Mas que eu tenho certeza que são pessoas que têm ideologias diferentes, que de repente nem se conhecem porque pensam ou estão em grupos diferentes, mas que estão pensando parecido e que estão remando para um mesmo lado. A gente precisa entender como juntar todas essas pessoas para que a gente consiga remar para um lugar melhor, né? Ao invés de ficar debatendo coisas que não fazem sentido, né? E exatamente. Que não... É o seguinte, isso para mim é muito básico e a gente está errando muito como sociedade. A gente tinha que pensar assim, vamos lá, nosso objetivo é acabar com a fome? Tá, então todo mundo, quem quer acabar com a fome? A gente aqui, beleza. Quais são os caminhos? O cara de esquerda vai falar, por aqui, o cara de direita vai por aqui. Tá. Aí a gente tem que estar aberto o suficiente para pensar quais são as estratégias que a gente vai fazer para acabar com a fome, independente da ideologia. A gente quer que todo mundo tenha uma casa para morar? Beleza, fazer isso, fazer uma PPP, fazer não sei o quê, tal. É isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o nosso objetivo como nação, como sociedade, como planeta. Não o caminho, daí a gente fica brigando se vai ser via esse caminho. A gente briga pelo caminho, mas sem
ter uma noção clara da onde a gente quer chegar. Porque se a gente tem a noção clara de onde a gente quer chegar e a gente está aberto a ideias, obviamente tem ideias boas em todos os lados. Mas aí a gente acaba se perdendo aqui no meio. Exatamente. Mas por quê? Porque tem algumas pessoas lá em cima que têm interesse nisso daqui para continuar tendo seus mesmos privilégios. Concordo, exatamente. Vamos terminar assim, que eu acho que esse é um bom jeito da gente terminar, pra gente refletir, Exato. de fato, sobre isso. Esse podcast é pra gente ter ideias, pra gente pensar diferente, pra tentar trazer papos pra pensar fora da caixa. Eu falo que uma coisa que eu queria trazer pra cá são as conversas de bastidores que eu tinha com empreendedores, com especialistas, que normalmente ficavam ali nos bastidores e não estavam nas reportagens que iam ao ar. Não podia falar nada. E que é aquilo que era rico, para realmente a gente ter ideia, pensar diferente e querer mudar realidades mesmo, assim. Então, esse é o objetivo aqui. Espero ter ajudado vocês com esse papo aqui. Tenho certeza que me ajudou muito, porque sempre me ajuda muito conversar com você, João. Muito obrigada por ter aceitado bater esse papo, viu? Poxa, eu que agradeço. Foi uma delícia, Ju. Você é excelente e, poxa, tamo junto. E, pessoal, obrigada por compartilhar até aqui. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar pra gente continuar esse papo de outras formas. E até o próximo.